O Pedro me colocou uma situação agora que eu adoro César Lucena como pessoa, tal. Mas não sei se por influência lá dentro do elenco, bota estratégia do clube, bota, não bota, bota fulano, que a gente sabe que acontece isso. Não estou dizendo que aconteceu. Mas será que César Lucena está preparado, como o Pedro colocou com muita propriedade ontem? O primeiro assunto é Micael e Gustavo. E o outro será que César Lucena está preparado para um eventual... Gente, eu estou supondo porque a gente tem que pensar nisso. A gente sai de casa, vai chover, vai fazer sol. Pronto, é o que eu estou fazendo aqui. Não estou agorando ninguém, não. Inclusive, comentei ontem, não vou nem dar spoiler do que eu falei do técnico agora. A gente falou ontem numa mesa redonda. Muito boa, por sinal, com os meninos. Mas César Lucena está preparado para uma eventual queda de um técnico do esporte, que é o Humberto, e assumir o César Lucena para um campeonato brasileiro, porque não escalou o Micael no melhor do Micael. Não escalou o Gustavo, que existe ou não existe? A sondagem, essa coisa toda do Gustavo. E a resposta foi dada dentro de campo pelos dois, nas duas partidas, e antes, bem antes. E é fato que a imprensa caiu em cima dele, nesse sentido. Nós aqui, falando disso, quando ninguém falava, né, nos colegas aqui, a gente falava, Micael é titular, Micael é titular, Micael é titular. Aí depois começou, Gustavo também, Micael, Gustavo. Pronto. Então eu queria saber de vocês. Primeiro, convence o que o César Lucena falou? E segundo, dos dois. E segundo, ele está preparado para ser um auxiliar técnico do esporte no Campeonato Brasileiro, tendo em vista... Caiu o técnico, meu Deus do céu, vai ser um Deus nos acuda. Como eu disse, o auxiliar, muitas vezes, assume o clube na fogueira quando o treinador cai, e é a hora dele se mostrar, né? É hora dele aparecer, dele mostrar algo de diferente. Olha, eu estou aqui, se precisar, eu ajudo, eu posso fazer alguma coisa, entendeu? E nos últimos jogos do César, ele repetiu escalações, entendeu? Fez substituições, às vezes, principalmente lá contra o Afogados, que não faziam muito sentido, entendeu? Contra o 13, foi um time bem mais mesclado. Ontem ele já fez algumas mudanças interessantes, mas começou com Gustavo e Micael no banco, entendeu? Então ele não quis correr um risco, não quis tentar nada de diferente, entendeu? Eu acho que ele priorizou sair bem da situação com um empatezinho, com uma vitóriazinha, que no fim das contas não vale de nada, do que arriscar, do que talvez pensar em alguma coisa que ele quisesse fazer ou não, vai saber, né? Mas eu concordo que ele ainda não está preparado, e não é de hoje. Ele era treinador do Sub-20, foi tirado do Sub-20, assumiu o Ricardo Severo, ele ficou meio sem função lá dentro, aí virou auxiliar do time principal, aí começou o ano com o Ricardo Severo comandando, porque não era César, se ele é o auxiliar. Aí fica uma coisa meio perdida lá dentro, ninguém sabe o que é que ele está fazendo, o que é que ele não está, agora assumiu, entendeu? Não mostrou nada, e pensando na Série A, é muito do que eu falei ontem. Se o Humberto não funcionar, todos os times hoje têm um limite de trocas. Não é muito melhor você ter um Neco, você ter um Daniel Nery, que o Salgueiro não vai disputar a Série D, você tem um Nilson, treinador do Retrô, que Júnior tem Câmara, uma noção, Júnior Câmara, que já tem uma noção de treinador de beira do gramado, de trabalhos, aí como auxiliar, um cara desse não ganha 100 mil, 50 mil reais, não, ganha bem menos. Então não é melhor, caso você perca um nome feito Humberto, você ter, realmente, Neco tá ali, então dá para ele desenrolar. Nilson, que está fazendo um bom trabalho no Retrô, Júnior Câmara, que já mostrou serviços pelo esporte, e por aí vai. O César hoje não está preparado. E isso que ele fez no jogo de ontem só mostra isso. Entendeu? E é aí que tá. O treinador precisa ter esse feeling de quem está pedindo passagem, de quem está melhor, de quem está merecendo uma chance. Entendeu? O Trellis ontem não fez uma partida horrorosa. O goleiro do Vitória Preto fez 2 boas defesas, numa cabeçada do Trellis no começo do jogo, depois num chute do Trellis também. Ele tentou, mas errou e perdeu várias oportunidades também. O Micael entrou, fez um gol. Então isso faz diferença. Micael, jogo passado, fez um golaço de cabeça. Gustavo, jogo passado, deu uma bola açucarada para o Everton fazer o gol dele. Thiago Lopes ontem foi bem, participou, fez o seu golzinho, se movimentou bastante. Mas é um cara que a gente que está de fora, já entendeu que ele vai ser um coringa nesse time do esporte.
Ele pode jogar de meia, pode jogar de ponta. Eu acho que ele, como segundo volante ali, talvez entregue bem mais do que pelo meio, do que pelas pontas, ali no lugar do Betinho, que é um cara que tem qualidade para sair para o jogo, que marca bem, que participa. Então, eu acho que ele poderia ser testado. Se a gente percebe isso, o César não percebe, entendeu? O jogo de ontem não tinha necessidade nenhuma de estar com 2 volantes. O Vitória não atacava nada. Não fazia nada ao Vitória. Entendeu? Então você tem que ter esse feelingzinho para fazer alterações, para mudar. Segundo tempo, ele voltou falando que achou que o time jogou super bem. No primeiro tempo, o Sport não fez nada, praticamente. Jogou muito mal, melhorou no segundo tempo. Então, assim, é a chance que você tem de se mostrar. E você não faz, para mim, é um desperdício de oportunidade. E quem está na direção, notar. César teve a chance, não mostrou nada. Eu preciso ter o meu plano B. Porque a Série A esse ano, a Série B esse ano está diferente. Então, se eu perder meu treinador, o César vai assumir até o fim da Série A. Então, é muito disso. Eu quero só lembrar, antes de passar a bola para aqui para o Luquinha, que a gente aqui não está colocando o César para Cristo, não, pelo amor de Deus. Adoro, uma pessoa espetacular, um profissional indiscutível, de ambiente, converso legal com ele. Uma vez até brinquei com ele, tirei uma brincadeira e depois me arrependi, fui pedir desculpa, porque ele é um cara de Deus, eu fui com uma brincadeira diferente aí, mas do jeito que eu sou. E ultrapassei o meu limite de brincar e não respeitei esse tipo de situação. Mas eu quero dizer, César e todos os jogadores, eu sei que a galera assiste aqui, que eu tenho um respeito arretado. Mas, assim como eu falei à época do Daniel Paulista, que eu também gosto muito do Daniel, e quando o Daniel veio que assumiu o poder aqui, eu disse, agora a gente não trata mais ele, para azar ou sorte dele, como aquele cara que vai lá, faz o trabalho e volta, né? Ei, vai lá... Não. E já se mostrava mais preparado. Isso, mas assim mesmo, eu naquela época dizia, eu não assumiria nesse momento, ficaria ainda no fato dele lá, que estava com um bom salário por sinal, mas deu uma pipocada no salário, graças a Deus, na época, que merecia pela responsabilidade, mas eu não teria assumido, gerenciava ainda a minha carreira um pouquinho, dizia, deixa eu fazer mais alguns cursos, deixa eu me preparar aqui, acolá, e ia atrás, e depois assumiria no momento melhor. Deu no que deu, né? Perdeu um pouquinho daquela coisa do técnico, Daniel Paulista, é uma grande pessoa. Mas continuo respeitando muito e acho que se um dia voltar para o esporte preparado, estudado e metendo a cara aí pelo Confiança e outros clubes da vida, com todo respeito, claro, da vida, não estou menosprezando, que eu falo umas coisas às vezes aqui e acho que as pessoas vão entender, que não é com menosprezo. Então, ele pode um dia, quem sabe, voltar e conseguir, né, e ter êxito na posição de técnico. Então, fica claro aqui que a questão a gente está preocupado, porque César Lucena teve a chance, antes, viu, Luquinha? Vou passar para você, deixa eu dar minha opinião. Como o Pedro falou, teve oportunidade, um jogo fácil, um jogo que não precisava de 2 volantes, um jogo que poderia estar um Michael titular, esse e o passado, o Gustavo também. Então, tudo indica que ou houve uma influência geral ali, e pode ter tido, né? É claro, é o clube, né? Não se entrega a chave para o técnico, então, e muito menos para o interino, de repente. Mas, caramba, tem o óbvio, o que está ocorrendo, o menino está preparado aí, fazendo gol, ou no mínimo está numa fase correta. A questão dos volantes, então, a gente tem que se preocupar com esse plano B. Ah, não, vamos só para o plano A, que o cara veio agora, está agorando. Não, a gente está pensando porque planejamento passa por isso. Se A não der certo, tem B. Se B não der certo, tem C. Só que a gente só tem a plataforma de A e B. E B não pode mais errar, não, se A não acertar. Que, no caso, pelo que eu estou vendo, o César ainda precisa. A época, né, como eu falei do Daniel, ainda dá uma estudada, segurar, para não se queimar perante a torcida e o mercado, se é que ele quer continuar para voar como técnico profissional. Não sei, de repente quer ficar só na base, e eu estou aqui, né, conjecturando, mas eu estou conjecturando para proteger esse plano B que tem que existir, não é, Luquinha? Bom, Alessandro, como eu não acompanho assim, questão dia a dia, para saber como as coisas funcionam lá dentro, eu não sei muito exatamente qual a função que o César desempenha, qual o trabalho que ele faz no dia a dia, nos treinamentos, mas Pedro falou, tocou num ponto muito importante, que o auxiliar tem aquela função de, quando o clube precisar, ele chegar e assumir a responsabilidade, dizer, eu estou aqui, eu estou pronto para assumir, para ajudar no que for preciso. E o que a gente pode falar é aquilo que a gente vê. Do que a gente viu do César na área técnica, ali na frente da equipe, eu trouxe aqui até os números. Foram 5 jogos, contando 2020 para cá.
O primeiro foi o clássico contra o Náutico nos Aflitos, na Copa do Nordeste, jogo que o Sport perdeu por 2-0, um jogo que o Sport tinha posterior à eliminação para o Brusque na Copa do Brasil. O Sport, de maneira completamente inexplicável, decidiu colocar um time misto nos Aflitos no jogo de Copa do Nordeste, negócio que ninguém entendeu. O time não jogou bem, perdeu porque mereceu perder, e eu não sei se foi escolha dele aquela escalação ou se foi ordem de cima. O fato é que eu não concordei nem com os nomes que foram a campo e nem com a maneira como o Sport jogou. Teve o jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, uma derrota por 4-2, no jogo onde o Santos era realmente um favorito. E aí, já em 2021, um empate em 0-0 contra o Afogados, onde o Sport demonstrou uma escassez de criatividade muito grande. A gente viu, o time ainda levou bola na trave, teve todo aquele... uma partida nada convincente, uma atuação muito fraca. E eu ainda tive algumas discordâncias em escalação e substituição, como, por exemplo, o ponto que a gente está batendo aqui na tecla pela milésima vez, né? Mikael foi reserva de Trellis, Thiago Lopes entrou e Gustavo, ou ele entrou depois, ou ele nem sequer entrou na partida. Então, o outro jogo foi contra o 13, também um empate pela Copa do Nordeste, onde ele finalmente deu vez para os meninos, colocou Gustavo, colocou Mikael, colocou Everton, e aí o que é que a gente viu? Mikael fez gol, Gustavo deu assistência, Everton fez gol, ou seja, os meninos entregaram o resultado. E aí, no jogo contra o Vitória, que o César, enfim, conquistou a sua primeira vitória à frente da área técnica do Sport, ali na função de auxiliar, um jogo que a gente sabe que não é parâmetro, mas que ele voltou, mesmo vencendo o jogo. Eu tenho algumas discordâncias, que é justamente batendo nesse ponto. Logo depois dele ter escalado a equipe reserva contra o 13, e esses jogadores que eu citei terem entregado o resultado, terem feito gols, dado passe para gols, terem realmente feito uma partida boa, eles voltaram para o banco. Jogadores que já vinham pedindo passagem, jogadores que já vinham demonstrando serviço, e acabaram sendo preteridos por outros atletas que, com todo respeito, eu não estou querendo criticar o Trellis e nem o Thiago Lopes, mas são jogadores que não deram motivos para estar na titularidade à frente do Mikael e do Gustavo, por exemplo. Então, realmente, com base naquilo que a gente vê, eu ainda tenho muitas discordâncias a respeito das escolhas que o César tem tomado, da maneira como ele tem comandado a equipe nessas partidas, e não me passa nenhuma segurança de que ele está pronto hoje para estar nessa função de, quando o Sport precisar, ele ser aquele cara que vai assumir. Não estou querendo, de maneira alguma, queimar ele. É um cara que é novo, que está há pouco tempo nesse ramo, que pode se profissionalizar, pode fazer curso, pode estudar, pode melhorar, mas hoje eu não vejo essa segurança, não. Pois inclusive eu estou vendo aqui, eu estou querendo ver aqui, que a gente colocou na tela, mas eu já apaguei. O técnico o Humberto, é porque toda vez eu penso que o nome é igual e ao mesmo tempo é Humberto Gessinger. Já vendo na minha cabeça Humberto Gessinger. E Manolo ontem botou no stories dele a foto de Humberto Gessinger, né, com H. Aí só vem Humberto Gessinger. Desculpa, se eu falar Humberto Gessinger, é Humberto, técnico do Sport com U, tá, gente? Vem, claro, a comissão técnica dele, vem 2 pessoas da comissão técnica, mas é bom lembrar, se o técnico cai, né, como a gente está percebendo aqui uma situação, né, antevendo uma situação, que Deus o livre aconteça, mas pode acontecer, os caras vão embora também, não ficam, não há nem lógica dos caras ficarem. Então, tem que ter um cara do esporte, da comissão técnica, de sobreaviso, e linkado direto com o departamento profissional. Treino da base, pronto, é da base, mas tem que estar lá no profissional, vendo o treino, conversando, participando das reuniões, pré-eleções, tudo, porque saiu um homem, tem que entrar alguém que esteja realmente preparado. Então, é por aí. Nada pessoal, como todos aqui repetiram, com todo respeito. Eu vi um comentário aqui de Jorge Alves, Alessandro está impondo a resposta dele para os meninos. Não, Jorge, né? Menos, né? Tá brincando, eu acho. Né? Sei lá, vai que alguém entende isso. Eu sei que a safadeza de Jorge é gente boa demais. Ligou um dia desse para mim, atrapalhando minha boia, ele estava. Ele sabe o que eu quero dizer. Mas, enfim, Pedrão aqui, e eu deixo todo mundo livre. Eu digo uma opinião, dou um murro na mesa, mas alguém pode negar e dizer, não, pode dar um murro na mesa, mas eu não concordo contigo não, Alessandro. Pronto. E sempre foi assim, graças a Deus, aqui.